como chefe do nosso departamento de estudos interdisciplinares sobre os países de língua portuguesa, cumprimentar a todos os professores do nosso instituto. Também quero cumprimentar os professores que viram das outras cidades, onde também é ensino da língua, cultura e literatura portuguesas, brasileira e literaturas africanas. Sejam todos bem-vindos. Cumprimento, obviamente, os nossos estudantes e passo a palavra ao senhor Presidente da Assembleia da República Portuguesa, professor catedrático, como disse, da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. O senhor professor tem os artigos publicados também na Polónia sobre Portugal representado por poetas, deambulações em busca de um discurso luminoso sobre identidades, artigo que foi publicado no volume Interseções Transdisciplinares, Ensaios Críticos sobre o Universo da Língua Portuguesa, editado pela nossa universidade, editado pelo nosso instituto. O professor vai dar a palestra com o título O Português como Língua Global no século XXI, experiência da comunidade dos países de língua portuguesa. Senhor professor, a palavra é sua. Obrigado. Muito boa tarde a todos, todo o protocolo devidamente observado. Agradeço a presença dos senhores deputados no Parlamento Português que me acompanham, agradeço a presença dos senhores embaixadores, caras e caros professores, caras e caros estudantes. Muito obrigado pelo convite para regressar a este instituto. Já tive o prazer, em 2018, de participar aqui mesmo, não nesta sala, mas neste edifício, nas comemorações do 40º aniversário dos estudos portugueses na Universidade de Varsóvia. E é um enorme gosto poder regressar quase 5 anos depois. O tema que escolhi é um tema de grande atualidade. A frase é óbvia, parece não colocar nenhuma questão, mas vou tentar, na próxima meia hora, explicar porque é que ela coloca muitos desafios a todos nós que partilhamos esta língua que é a língua portuguesa e também àqueles que partilham línguas muito próximas da língua portuguesa. Que a língua portuguesa é uma língua global, isso não oferece dúvidas do ponto de vista factual. Ela é a língua oficial, ou uma das línguas oficiais, de 9 países e da região administrativa especial de Macau, da República Popular da China. Este ano, entre ano passado e este ano, o conjunto de pessoas que habitam nestes 9 países há de ter ultrapassado os 300 milhões de pessoas. 215 milhões no Brasil, mas Angola e Moçambique já passaram a barreira dos 30 milhões, Portugal tem 10 milhões e depois os restantes países compõem a parte sobrante. Isto quer dizer que a língua portuguesa é uma das línguas mais faladas no mundo. E essa é uma primeira razão para nós a considerarmos uma língua de projeção global. Mas há outras razões. Há uma segunda razão que tem a ver, já não com a demografia da língua portuguesa, mas sim com a geografia da língua portuguesa. Já foi aqui recordado que é a língua mais falada no Hemisfério Sul, é uma língua falada em 4 dos 5 continentes, é falado na Europa, na América, na África e na Ásia. E se acrescentarmos a diáspora, quer portuguesa, quer brasileira, isso significa que a língua portuguesa é falada nos 5 continentes, porque há dezenas de milhares, se não centenas de milhares,
de portuguesas e brasileiros que vivem ou na Austrália ou na Nova Zelândia. Mas há uma terceira razão, que é a razão mais importante para nós considerarmos a língua portuguesa como a língua global do século XXI. É que tem a ver não com a demografia atual, não com a geografia atual, mas com o dinamismo demográfico e geográfico da nossa língua. A Unesco considera o português como uma das 3 línguas que mais está a crescer do ponto de vista demográfico no mundo. Há autores, aliás, que consideram que é a segunda língua que mais cresce, a seguir ao árabe. Estas estimativas têm sempre muitos graus de incerteza. Vamos dizer apenas, porque isso chega, que a língua portuguesa é uma língua em crescimento. Porquê é que se faz esse crescimento? Por 2 razões. Em primeiro lugar, porque cresce e vai crescer muito a população dos países africanos de língua portuguesa. A população brasileira ainda está a crescer, mas espera-se que estabilize nas próximas décadas e depois tenha alguma redução até ao fim deste século. A população portuguesa já está a diminuir e espera-se que vá diminuindo ao longo deste século, mas as previsões para Angola ou Moçambique são estas. Angola e Moçambique, que terão certamente mais do que triplicado as respectivas populações a seguir ao fim das guerras civis, vão certamente mais que quadruplicar ou mesmo quintuplicar as suas populações até ao fim deste século. E, portanto, as projeções indicam que dos 260 milhões de pessoas que falam a língua portuguesa hoje no mundo, nós vamos passar para muito perto dos 400 milhões em meados deste século e muito perto dos 500 milhões no fim deste século. Essa é uma primeira razão pela qual a língua portuguesa vai crescendo. Mas há uma segunda razão igualmente importante. É que cresce o número de falantes nativos de português nos países africanos de língua portuguesa. De acordo com os dados do último recenseamento de Angola, 2014, mais de 2/3 da população angolana tem hoje já a língua portuguesa como a sua língua materna. E quase 1/3 da população moçambicana tem a língua portuguesa como a sua língua materna. Isto quer dizer também que quase 1/3 da população angolana não tem o português como língua materna e quase 2/3 da população moçambicana não têm o português como língua materna. Mas essa parte da população para a qual o português é não só a língua da escola e a língua da administração, mas também é a língua da família, é a língua da primeira infância, essa parte vai crescer. Não só cresce a população total, como cresce dentro da população total os falantes de português. E é isso que explica que aquilo que o poeta português António Ferreira pedia num célebre poema do século XVI, que começa "que floresça e viva a língua portuguesa", está a cumprir-se. Isso é muito importante. É, portanto, uma língua global do ponto de vista demográfico e é também uma língua global do ponto de vista geográfico. A língua portuguesa, eu costumo dizer, pode parecer uma provocação à primeira vista, mas é a realidade dos factos, se pensarmos 2 minutos sobre eles. A língua portuguesa já aconteceu ter sido uma língua de Portugal. Neste momento é uma língua brasileira. E daqui até ao fim do século será uma língua africana. No fim do século, ao navio almirante da língua portuguesa, que é o Brasil, e que continuará a ser o Brasil, vão-se juntar pelo menos 2 outros navios almirantes, Angola e Moçambique. E, portanto, a geografia da língua portuguesa também é dinâmica, também
vai mudando. Portugal terá sempre, naturalmente, e permitam alguma vaidade nacional nisto, Portugal terá sempre também o título de a fonte, a origem, a fonte desta torrente que se vai alimentando e que vai crescendo. A língua portuguesa é global por estes aspectos e neste dinamismo. Mas a língua portuguesa é global também por outras razões que não são menos importantes. Eu vejo 3 razões nas quais nós devemos atender, às quais devemos prestar atenção. A primeira razão é que a língua portuguesa é, com crescente importância, uma língua de comunicação internacional. Há negócios que se fazem em português, há migrações que se fazem em português e há organizações internacionais nas quais o português é a língua oficial. O português é a língua oficial da União Europeia, é a língua oficial da Conferência Ibero-Americana, é a língua oficial da União Africana e isso significa que a nossa língua é uma língua-chave em diferentes geopolíticas. Não apenas geografias, mas geopolíticas. E essa é outra razão adicional para ela ser uma língua global. É também uma língua global porque são globais as diásporas dos países que têm o português como a língua oficial ou uma das línguas oficiais. A diáspora brasileira é muito conhecida nos Estados Unidos ou na Europa, e na Europa particularmente em Portugal. A diáspora cabo-verdiana é mais do que conhecida, segue, aliás, uma geografia muito próxima da diáspora portuguesa e talvez se surpreendam se eu disser que dos 194 Estados-membros das Nações Unidas há registro da presença de cidadãos portugueses em 185 ou 186, se não me falha a memória. E, portanto, a língua nós transportamos-la connosco e, na medida em que os falantes de português se espalham pelo mundo, também por aí se faz uma globalização ao resto-chão da vida cotidiana. Uma globalização povo a povo. E há uma terceira razão, talvez ainda mais importante, para considerar esta dinâmica de afirmação da língua portuguesa como língua global. Porque as línguas não se comparam apenas em função da demografia, nem as línguas se comparam apenas em função do poderio económico, político, diplomático ou militar dos países que as têm como língua oficial. As línguas também se comparam pela cultura. O italiano é uma das línguas menos faladas no mundo, de entre as grandes línguas do mundo, e é uma língua que é das que mais tem quem a aprenda como língua estrangeira e é uma língua das profissões tão importantes como a música ou a religião católica, no caso. Ora, também aí a afirmação da língua portuguesa pelo lado da cultura e do lado da literatura se vai fazendo. Alguns dos grandes escritores universais de hoje escrevem em português. Nós temos um Nobel da Literatura para um escritor português, para um escritor de língua portuguesa. É português, mas para o caso não interessa. E vamos ter, certamente, nas próximas décadas, Nobéis da Literatura, Prémios Nobel da Literatura para escritores de língua portuguesa. Porquê? Porque as traduções vão-se fazendo, as edições internacionais vão-se fazendo e prémios como o Prémio Nobel não dependem apenas do valor intrínseco da obra, dependem também da projeção da obra. À escala da CPLP, Portugal e o Brasil
promovem um prémio literário anual, que é o Prémio Camões, que é destinado a escritores de língua portuguesa, e neste momento há prémios Camões de 6 países: Angola, o Brasil, Cabo Verde, Portugal, Moçambique e Timor-Leste. E, portanto, também a língua portuguesa é uma língua global nesse sentido. Ora, neste sentido é que as senhoras e os senhores estudantes aqui presentes, as senhoras e os senhores professores, são absolutamente essenciais. A nossa estimativa é que, neste momento, cerca de 13 milhões de pessoas em todo o mundo estudam português como língua não materna. Estudam português como língua estrangeira. É um número bom, comparado com o que era há 20 ou há 30 anos atrás, mas não basta. E ele vai crescer, e é preciso que cresça, para que a língua portuguesa seja língua global também neste sentido, como uma língua de cultura e comunicação global. Esta é a parte, digamos assim, heroica da questão. Como todos os heroísmos, há um lado trágico associado. Todos os heróis que vale a pena considerar são também personagens trágicas. Mas, como estamos a falar de línguas, a tragédia não é admissível, porque as línguas são instrumentos de comunicação, de paz, de expressão, são instrumentos vibrantes. E, portanto, vamos, em vez de dizer tragédias, vamos dizer desafios. O grande desafio que nós temos pela frente é compreender e valorizar a enorme diversidade da nossa língua comum e a enorme plasticidade da nossa língua comum. E a primeira coisa que devemos fazer militantemente é esta. Nós não estamos a falar da língua de Camões e de Fernando Pessoa. Nós estamos a falar da língua de Guimarães Rosa, nós estamos a falar da língua de Mia Couto, nós estamos a falar da língua de Pepe Tela, nós estamos a falar da língua de Germano de Almeida, nós estamos a falar da língua de Patrícia Chiziane, que receberá amanhã o prémio Camões, nós estamos a falar da língua de Luís Cardoso, como estamos a falar da língua de Xanana Guzmão, de Samora Machel, de Agostinho Neto, do imperador do Brasil, Dom Pedro I, para além de todos os reis, presidentes e escritores portugueses que queiram acrescentar. E isso é muito importante, mesmo muito importante. Portugal não tem nenhuma espécie de direitos especiais sobre a língua portuguesa. Portugal é um dos 9 países que a adota como uma das línguas oficiais e tem a responsabilidade que cabe a todos esses 9 países. Mas isto quer dizer várias coisas. E é preciso pensar bem nestas coisas. Porque, às vezes, nós podemos pensar que o português em Angola, a língua portuguesa em Angola, ou a língua portuguesa no Brasil, era apenas uma consequência da colonização. Até poderíamos pensar que a sobrevivência da língua portuguesa em Angola, por exemplo, ou em Moçambique, ou em Cabo Verde, era uma manifestação neocolonial da persistência da colonização. E eu digo, isso é inteiramente falso. Porquê que é inteiramente falso? Vale a pena contar uma história que o Mia Couto conta melhor que ninguém e que diz respeito a Moçambique, mas depois verão que se aplica a todos os outros países. Mia Couto recorda que foi em 1962, repito, em 1962, pouco após o começo da luta armada pela libertação em Angola e ainda nos primórdios do começo da luta armada pela libertação em Moçambique, que reunido em Dar es Salaam, capital da Tanzânia, o segundo congresso da Frelimo decidiu que o português seria não só a língua usada pelo movimento de libertação, pelo partido, pela Frelimo, como seria
a língua do Estado independente de Moçambique, pelo qual lutava a Frelimo. E o curioso disto é que, tendo sido o congresso realizado em Dar es Salaam, Tanzânia, país anglófono, as atas foram redigidas e publicitadas em língua inglesa, e é, portanto, em língua inglesa que a decisão de adotar o português como a língua do futuro Estado independente de Moçambique fica registada para a história. O Samora Machel referia-se à língua portuguesa como um troféu de guerra que nós arrancamos aos portugueses. Era deles e passou a ser também nossa. É o Lourenço do Rosário que conta essa história, e histórias semelhantes podem contar-se a propósito de outros. O Amílcar Cabral dizia: o português é apenas a melhor coisa que os tugas nos vão deixar, os tugas sendo os portugueses. E é uma decisão absolutamente essencial, e o Sr. Embaixador de Angola corrigir-me-á se eu disser alguma coisa errada, é uma decisão absolutamente essencial para a construção do Estado e da nação de Angola e também para a superação das divisões e a consolidação da paz de Angola, adotar o português como língua veicular. Isto é, a língua que permite unir e fazer comunicar populações cujas línguas maternas são diferentes e várias delas são incompreensíveis de uns para outros. Acontece em Moçambique, acontece em Angola. Populações, povos que têm como língua materna línguas locais e que usam o português para comunicarem uns com os outros, porque se comunicarem nas respectivas línguas não se entendem. E é muito interessante ao longo destes anos todos a forma como o português é primeiro adotado por decisão política do Estado, é progride como língua veicular e depois progride como língua materna de cada vez mais pessoas. As estimativas que nós dispomos mostram que, no caso de Angola, se nós compararmos os dados de 1979 com os dados de 2014, portanto, umas décadas a seguir, a percentagem de angolanos que usam o português como língua passou de 11%, 1 em cada 10, para os 71% que referi há pouco, mais 2/3. No caso de Moçambique, a progressão terá sido de 1/4 para mais de 1/3. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a língua portuguesa é a língua oficial em Timor-Leste, uma das duas, é a língua oficial de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe, de Angola, de Moçambique, do Brasil e de Portugal, por decisão soberana dos respectivos Estados. Não é imposição de ninguém. É, claro, fruto da história, fruto do uso na administração, fruto do uso na escola, mas o que ela é hoje é uma decisão soberana de cada Estado-membro. Aliás, alterável a qualquer momento. E em estatutos diferentes. Dou um exemplo. Em Cabo Verde, que de acordo com a respectiva Constituição, o português é a língua oficial, mas o cabo-verdiano deve ser também promovido, debate-se hoje muito se deve evoluir para uma lógica em que haja duas línguas oficiais, o crioulo evoluindo para o cabo-verdiano e o português mantendo-se. E, portanto, discute-se muito hoje se o ensino deve ser ou não bilingue. E, evidentemente, a cooperação portuguesa, a atitude que tem é a decisão é das autoridades cabo-verdianas e cá estamos para apoiar, como sempre, qualquer que seja a decisão. As línguas, esta língua global é de cada um destes Estados por decisão livre das autoridades próprias de cada Estado. Em Angola ou em Moçambique foi uma força essencial para a unidade nacional e para a construção de um só Estado, e
o progresso da língua portuguesa entre as populações não é um resultado do colonialismo, é um resultado da independência. Repito, em Angola, 1 em cada 10 angolanos falava português quando se deu a independência, e agora, quase 50 anos depois da independência, 2 em cada 3 angolanos falam português. Mesmo em Timor-Leste, no qual a língua portuguesa foi uma língua de resistência também à ocupação indonésia, o número de falantes português é incomparavelmente superior ao número de falantes que havia quando Portugal era a potência administrante de Timor. Portanto, esta língua global é uma língua de cada um dos países, não é uma língua de um que esse tenha cedido ou imposto aos outros, é uma língua que cada um foi adaptando e foi adotando à medida das suas decisões. E só não estou a referir-me ao Brasil, porque o Sr. Embaixador do Brasil já fez aqui, breve, mas eloquentemente, a história da língua portuguesa no Brasil e na sua relação com o Tupi-Guarani. Esta língua global tem uma grande plasticidade. Houve tempos em que, guiados ainda pela lógica da Revolução Francesa, nós pensávamos que a unidade nacional e a integração das pessoas passava por desprezar línguas minoritárias e tentar impor uma só língua nacional. Hoje não pensamos isso, pensamos, aliás, o contrário. E, portanto, hoje em Portugal nós valorizamos o mirandês, que é uma língua local portuguesa. No Brasil valoriza-se as línguas indígenas. Em Angola valoriza-se as línguas maternas de diferentes regiões. Em Moçambique a mesma coisa. E isso é muito importante. E nada disto põe em perigo a natureza global da nossa língua. Pelo contrário, permite que a língua se enraize cada vez mais e se alargue cada vez mais o número dos seus utilizadores. Mas a frase mais importante e que, na minha opinião, mais deve ser citada a propósito da língua portuguesa não é a frase de Bernardo Soares / Fernando Pessoa no livro do Desassossego. A minha pátria é a língua portuguesa. A frase que mais deve ser citada, na minha opinião, é a frase com que Mia Couto corrige Fernando Pessoa. Que diz Mia Couto? Diz: a minha pátria é a minha língua portuguesa. A minha pátria é a minha variedade de português. As senhoras e os senhores estudantes, todos devem já ter ouvido pelo menos uma vez usar o adjetivo pluricêntrico. O português é uma língua pluricêntrica. Não é só o português, mas o português com uma expressão bastante evidente. Basta comparar a variedade dita europeia com a variedade dita brasileira. Mas a língua portuguesa é uma língua que se fala em múltiplas variedades. Há duas variedades, digamos, que são tradicionalmente hegemónicas, a variedade europeia, a variedade brasileira, e houve também um tempo em que nós pensávamos que a língua portuguesa era uma espécie de condomínio entre essas duas variedades. E, portanto, o que havia a fazer era Portugal e o Brasil entenderem-se sobre, por exemplo, questões de ortografia da língua comum. Até 1990, os vários acordos ortográficos foram sempre acordos bilaterais entre Portugal e o Brasil. Era como se os outros fossem apenas aplicadores e não legisladores. Isso acabou em 1990. E não tenham dúvidas, acabou para todo o sempre. Eu não vou discutir, não tenho competência técnica nem motivação para discutir o conteúdo do acordo ortográfico que vigora. O que eu quero dizer é que pela primeira vez em 1990, a revisão da ortografia resultou de um acordo na altura entre 7 Estados-membros. 7 Estados independentes. Já não mais Portugal e o Brasil sozinhos, Portugal, Brasil e, na altura, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Timor-Leste e Guiné Equatorial viriam a seguir.
estas variedades não podem ser travadas. Primeiro, porque seria uma coisa, não posso dizer a linguagem diplomática, uma coisa inútil. Não se pode parar o vento, não se pode parar a história, não se pode parar a evolução das coisas. Felizmente, as línguas não evoluem por decreto. As línguas evoluem pelas dinâmicas literárias, sociais e culturais. E segundo, porque é exatamente ao contrário. Para ser uma língua global do século XXI, o português deve ser uma língua que registra, reconhece e valoriza as diferentes variedades com que é dito, falado e escrito. Por isso, para além do Acordo Ortográfico de 1990, eu tenho na minha memória outra data-chave, que é 2021. Porquê é que essa data é a data-chave em 2021? Porque em 2021 começou o grande projeto chamado DIPOMO, isto é, o projeto de elaboração e publicação do primeiro dicionário de português de Moçambique, feito na Universidade Eduardo Mondlane, com, evidentemente, colaboração portuguesa e colaboração brasileira, mas feito em Moçambique, pelos moçambicanos, no quadro do nosso Instituto Internacional de Língua Portuguesa. Será a primeira vez que um dicionário de língua portuguesa deixará de ser ou brasileiro ou português. E é muito importante essa codificação e valorização das diferentes variedades. Portanto, uma língua pluricêntrica, sim, uma língua pluricontinental, sim, uma língua global, sim, mas com este dinamismo e nesta plasticidade, nesta diversidade. Diversidade que também se faz muito através dos usos da língua. Portanto, não é apenas reconhecer e valorizar as variedades linguísticas, a maneira angolana de falar português, a maneira como em Angola se diz maca para descrever uma zanga, ou a maneira brasileira de falar português, a maneira como no Brasil se diz camisola para aquilo que nós em Portugal chamamos camisa de dormir, e eu conheço vários homens que já passaram por experiências engraçadas em lojas brasileiras quando pediam camisolas, porque fazia frio. Não é apenas valorizar esse lado linguístico, é valorizar também as combinações. Há bairros de Lisboa hoje em que a língua mais falada é o crioulo cabo-verdiano. É um dos crioulos cabo-verdianos. E o mesmo se há de dizer certamente de muitos outros exemplos, quer em Angola, quer em Moçambique, quer no Brasil, quer na Guiné-Bissau e por aí fora. E depois as variedades cruzam-se. E em Lisboa, quando nós dizemos maca, já toda a gente sabe o que nós queremos dizer. E quando olhamos para o tétum timorense, a quantidade de palavras portuguesas que o tétum incorpora no seu léxico é crescente, e assim sucessivamente. Estas variedades também não existem, cada uma na sua gaveta fechada. Existem também em sistemas comunicantes, comunicam e influenciam. Mas eu insisto, não é apenas nem sobretudo na dimensão linguística, é na dimensão cultural. Não há nada que faça melhor à nossa língua comum que os portugueses serem absolutamente dependentes da produção audiovisual brasileira, e não há facto mais importante para o dinamismo internacional da língua portuguesa como, por exemplo, este simples, mas na sua simplicidade absolutamente lapidar, que é que há uns anos nós temos podido assistir na televisão portuguesa à primeira telenovela de produção angolana. E assim sucessivamente. É vermos o cinema uns dos outros, é cultivarmos as literaturas uns dos outros. É a cátedra de português na Universidade de Lublin, a cátedra Virgílio Ferreira, ter entre os seus temas de estudo, além do próprio Virgílio Ferreira,
ter escritores brasileiros, escritores timorenses, escritores moçambicanos. É as comitivas que o Instituto Camões leva às feiras do livro, incluírem sistematicamente, porque é essa a orientação política que o Instituto Camões tem, escritores de língua portuguesa de outros países que não Portugal. É o facto de, nas escolas dos Países Baixos, em que se ensina a crianças, filhas de portugueses imigrantes, a língua portuguesa, se ensinar também a filhos de famílias cabo-verdianas. E, portanto, é este sistema de trocas interculturais entre os nossos países que faz com que a língua portuguesa seja uma língua global do século XXI. E, portanto, nós não podemos descansar sentados só com a parte inicial da minha intervenção, só a dizer, epá, que importantes somos, uma das línguas mais faladas no mundo, a mais falada no Hemisfério Sul, já são 300 milhões hoje, serão 400 milhões amanhã, serão 500 milhões. Ok, está bem, mas isso só faz aumentar a nossa responsabilidade. Há um ponto muito importante, insisto, que é o ponto do reconhecimento e cultivação da diversidade da nossa língua e das literaturas que nela se exprimem e, portanto, também dos estudos internacionais em torno do português. Eu uso apenas a experiência portuguesa de Portugal, mas essa experiência já é muito interessante, porque nós hoje temos estudos de língua portuguesa ou de culturas de língua portuguesa apoiados pelo nosso Instituto Camões em 76 países diferentes do mundo. E em 34 países diferentes do mundo, 35 se contarmos a Escócia, que tem um sistema de educação independente do resto do Reino Unido, o português, incluindo aqui na Polónia, o português é ensinado no ensino secundário como uma das línguas estrangeiras. Finalmente, para complicar um pouco mais, ou para atrasar um pouco mais o fim desta intervenção, mas para facilitar mais a vossa tarefa, acontece que os 300 milhões que vivem em países cuja língua oficial é o português, são todos menos um, Timor-Leste, membros também de uma comunidade ainda mais vasta que a comunidade de língua portuguesa, que é a comunidade ibero-americana. Parece um absurdo, mas eu já lá vou. Portugal, Espanha e os países latino-americanos, incluindo o Brasil, fazem parte da Conferência Ibero-Americana. Estão vossas excelências a perguntar, então, onde é que aquilo mete os africanos? Mete porque a Organização dos Estados Ibero-Americanos e a Conferência Ibero-Americana são observadores associados da comunidade da língua portuguesa, dos países de língua portuguesa. Isto é, como dizia o grande embaixador brasileiro Alberto Costa e Silva, o Atlântico não é um mar, à maneira do Alberto Caeiro. O Atlântico é um mar, mas o Atlântico não é só um mar. O Atlântico, dizia o Alberto Costa e Silva, é um rio, porque as duas margens, a África, a margem africana, e um pouco mais a norte, a margem europeia, e a margem americana, sempre estiveram em contacto. Pelo comércio triangular, pelas trocas, pela língua comum, etc. Por alguma razão, diz Virgílio Ferreira, que a língua portuguesa é a língua de onde se vê o mar. Portanto, de onde se vê algo que une. Mas o meu ponto final é este. É que não nos une apenas entre nós, os falantes de português. Também nos une aos falantes de espanhol. Porquê? Por causa da intercompreensão. Como eu estou a falar devagar e estou a abrir as vogais, à maneira dos brasileiros, os senhores embaixadores de Espanha, da Venezuela e da Colômbia estão a compreender o que eu estou a dizer. E se eles falarem devagar, eu também compreendo o que eles dizem em espanhol. E isso significa que o portunhol, que é uma expressão que nós dizemos com graça, quando nós portugueses tentamos falar de maneira espanholada, o portunhol não é apenas isso. O portunhol é uma expressão linguística muito consolidada, sabem onde? Pois na parte do Uruguai que faz fronteira com o Brasil, em que
a interseção das duas línguas é corrente. Como também é na zona fronteiriça entre Portugal e Espanha, em que uma mescla de espanhol e de português é também uma linguagem corrente. E agora imaginem, aos 300 milhões de falantes de língua portuguesa, nós acrescentarmos os 600 milhões de hispanofalantes. Faz 900 milhões e reparem a projeção que isto dá. O Instituto Cervantes, de Espanha, o Instituto Camões, de Portugal, fizeram, a meu pedido e do então ministro espanhol, agora alto representante da União Europeia, José Borrell, fizeram um estudo conjunto sobre a projeção internacional do português e do espanhol. E os resultados são evidentes. Portanto, língua global, não fechada entre si, plástica, plural e com vizinhos, com confrades, com primos. E é isso que faz a riqueza. O Camões diz dos Lusíadas que quem faz o comércio aborrece, a expressão quer dizer, nesse contexto, não gosta de, aborrece a guerra. Pois quem estuda as línguas também não pode gostar da guerra. Porque as línguas aproximam. As línguas fazem intersetar. As línguas fazem comunicar as pessoas entre si. As línguas são matérias vivas que nós usamos e, ao usar, estamos sempre a recriar. E quanto mais línguas nós dominarmos, maior é o horizonte do mundo que nós podemos ter por referência. Demorei quase 30 minutos para chegar ao ponto que eu queria chegar. É um humilde, modesto, mas sincero muito obrigado a este Instituto, aos seus professores e aos seus alunos, que, cultivando os estudos portugueses, cultivam uma possibilidade de alargar os seus horizontes. Muito obrigado. Muito obrigada por esta palestra muito interessante, que ouvimos com muito interesse. E agora queria perguntar se há perguntas, se há comentários. Com certeza temos. Sim, alguns comentários, perguntas. Então, fiquem à vontade em colocar perguntas ao palestrante. Ora bem, eu vou fazer um comentário. Agradecemos a presença do Dr. Silva, a segunda presença na nossa casa universitária, que já passou a ser a sua casa. Eu vou tomar a liberdade de citar os 3 momentos mais sensíveis do seu grande discurso feito artigo, mencionado pela nossa caríssima senhora diretora, o artigo intitulado Portugal, repensado por poetas e ambulações em busca de um discurso luminoso sobre identidades. Tratou-se sobre a questão da identidade nacional portuguesa a partir das obras de 11 poetas fundamentais do século XX. E o corolário das conclusões, ou a conclusão, foi essa igual à comunicação de hoje, que a identidade portuguesa é diversa e plástica, que a língua portuguesa, a identidade portuguesa, caracteriza-se pela diversidade, passo a citar do resumo, das representações poéticas sobre a identidade, assim como a língua portuguesa, aprendemos hoje, caracteriza-se pela pluralidade, diversidade e plasticidade das suas representações. Estamos a ver, então, uma certa linha de desenvolvimento das razões, dos pensamentos. O professor Augusto Santos Silva tem realizado desde o ano 2018, quando pela primeira vez visitou a nossa casa, até o dia de hoje, portanto, é sempre agradecemos. Eu queria citar os 3 momentos, assim como já disse, mais sensíveis do discurso publicado na recolha de textos organizados pela professora Grada Dias Schmidt, Intersecções Transdisciplinares. Este é o título do volume que foi publicado o valioso artigo do professor. O primeiro momento mais sensível de todos
No capítulo 5, um discurso político com apoios poéticos. A intervenção que este texto desenvolve foi realizada em 2018, na condição de Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Portuguesa, por ocasião de uma efeméride, o 40º aniversário da fundação dos estudos portugueses na Universidade de Varsóvia. Não foi feita, nem poderia ser, na qualidade de crítico literário, quem absoluto me falece. Procurou prestar homenagem ao formidável labor dos professores, investigadores e estudantes de várias nacionalidades, mas com natural proeminência para polacos e portugueses, que estabeleceram e consolidaram a pesquisa e formação avançada na língua e nas literaturas de língua portuguesa. E por isso me atrevi a lembrar a riqueza da nossa poesia novecentista, isto é, da poesia portuguesa do século XX. Nós agradecemos, então, por esta menção honrosa do nosso 45º aniversário. O segundo momento mais sensível da comunicação. Por isso mesmo, terminei então a minha intervenção declarando que, em vez de me ter limitado a citar os poetas e a glosar as suas reflexões sobre Portugal, eu tinha proferido um discurso eminentemente político. E não apenas sobre Portugal, mas sobre a Europa a que pertenciam ambas as pátrias, a de Pessoa e a de Chopin, fazendo uma ponte. A reação do auditório mostrou, aliás, que bem o haviam compreendido. E a curta frase final, mais sensível de todas, do discurso atrás, do artigo atrás citado. Cultivar a amizade entre Portugal e a Polónia é o objetivo, que é conhecer e estudar reciprocamente as literaturas de nenhum país. É o verdadeiramente, senão nas imagens, livres, plurais, densas, abertas, criativas dos seus poetas, acrescento, e da sua língua. Muito obrigada. Pedimos observações. É muito simples. Vou, por razões institucionais, falar apenas da Europa. Há uma maneira de tentar definir o que é comum aos europeus, excluindo outros. Não interessa, há várias receitas para essa exclusão. Há quem diga que a Europa é filha de Jerusalém e Roma. Há quem diga não, é Jerusalém, Roma e Atenas. Há quem diga, bom, mas como dizia o Hegel, com Roma começa a prosa do mundo e, portanto, a poesia tem alguma precedência. Deve-se dizer primeiro Atenas, depois Roma é muito importante, mas tem que se pôr num patamar abaixo. E há quem diga isso sem estes cuidados da aproximação mais oblíqua e diga diretamente, pois a Europa é a pertença da tradição judaico-cristã e é isso que define a Europa. Depois há outros que dizem, não, isso não faz jus, porque isso é preciso acrescentar a tradição humanista europeia e, portanto, se vamos definir a Europa por identidades religiosas, então temos que seguir ao judaísmo, ao cristianismo, mostrar a pluralidade das confissões cristãs e recordar o momento em que, no século XVII, nas então Províncias Unidas, pela primeira vez, se diz que as pessoas são livres de ter ou não ter religião e de, querendo, mudar de religião. E, portanto, os princípios que tinham terminado com as guerras religiosas do século XVII, aquele princípio que é segundo o rei, assim a religião, já não eram aceitáveis. Não interessa a modalidade. O que interessa é que há esta maneira de definir a Europa como se a Europa fosse uma coisa só e como se a Europa se definisse por a exclusão dos outros.
E depois é como quiserem. Há quem diga, pois, a Europa é que é os direitos humanos, os outros não. Há quem diga, não, a Europa é o império da lei e do contrato, os outros não. E há quem diga mesmo desta maneira mais bruta, a Europa é das religiões que tiveram a sua origem em Jerusalém e Roma, e não dos outros. E eu acho que esta é uma maneira errada, profundamente errada. Acho que é errada do ponto de vista histórico, acho que é errada do ponto de vista económico ou sociológico, e é sobretudo errada do ponto de vista político. Isto é errada quando nós olhamos para o passado, é errada quando nós olhamos para o presente, e sobretudo é muito perigosa quando nós tentamos construir o futuro. E, portanto, a Europa não é certamente caracterizável à maneira dos empiristas lockeanos como tábula rasa. Estou a falar do ponto de vista da filosofia de conhecimento e não do ponto de vista da filosofia política. A Europa não é propriamente uma ente que faleça quaisquer características que a distinguam. Mas a melhor maneira de identificar a Europa e de pensar a Europa é justamente partindo do princípio de que a Europa, sendo um continente atravessado historicamente por tantos fluxos populacionais, militares, económicos, imperiais, etc., a Europa faz-se do cruzamento de tudo isto. O que é que distingue a Europa em relação à América do Norte, já para não falar de outras regiões? O que é que distingue a Europa em relação ao Islão? O que é que distingue a Europa em relação aos Estados Unidos? Pois talvez seja o país não, a entidade, a região do mundo, onde esta encruzilhada de coisas é mais aceite e é vista como um recurso e não como um obstáculo. É isso que eu chamo de ambulações luminosas. Muito obrigada. Vamos de acordo. José Saramago, se estivesse vivo, não estava de acordo conosco. Não, depende. O José Saramago tem dias. Mas as coisas demoram bastante a aprender. E, portanto, também demorou alguma coisa a aprender o processo de integração de Portugal nas então comunidades europeias, hoje União Europeia. O Saramago escreveu e publicou A Jangada de Pedra em 1986. Portugal tinha entrado nas comunidades europeias a 1 de janeiro de 1986 e A Jangada de Pedra, que é um livro poderosíssimo, imagina Portugal e a Espanha a cortarem-se da ligação pirenaica à França e, portanto, à Europa, a vogarem no Oceano Atlântico como se fossem uma jangada de pedra, parando onde? No Atlântico Sul. E, portanto, a leitura política do romance é evidente. Mas nós podemos pensar... Há várias maneiras de metaforizar as coisas. E, portanto, eu, em vez de pensar numa metáfora marinha e numa jangada de pedra que se desprende, posso pensar numa locomotiva que arrasta outros. E posso mesmo começar pelo primeiro poema da mensagem do Fernando Pessoa, que é uma descrição da Europa como se fosse uma figura feminina. A Europa jaz sobre os cotovelos, um cotovelo é as Ilhas Britânicas, o outro é a Itália, é por aí fora, e diz: fita o Ocidente, futuro... Sim, fita o Ocidente, futuro do passado. E depois o último verso é: o rosto com que fita é Portugal. Neste caso, já não pode ser só Portugal, mas acho que pode ser Portugal, a Polónia. Há vários outros países europeus em que esta projeção no mundo é muito importante. E, evidentemente, que os primeiros parceiros que nós, europeus, temos para nos projetarmos no mundo
são mesmo os nossos vizinhos de além Atlântico ou os vizinhos pelos quais passamos. Como dizia aquele padre que foi o primeiro autor de uma história do Brasil, Frei Vicente qualquer coisa, os portugueses no Brasil foram como caranguejos. Em vez de penetrar território dentro, foram-se agarrando às rochas e progredindo o litoral abaixo. Há várias... Eu só estou a dizer isto para testar a vossa paciência, mas para dizer o seguinte. Pese embora ser profissionalmente professor numa faculdade de Economia e sociólogo de formação, eu não conheço melhor instrumento para nós exprimirmos, para nós compreendermos as coisas do que a literatura. Não conheço melhor. Portanto, fica mais essa homenagem a este Instituto. Muito obrigado e muito obrigado pela vossa presença. Mais uma vez.